da minha cidade. Quando eu criei um casamento de extrema conexão e companheirismo, e quando eu me tornei uma mãe leve, com paciência e sem culpa, eu entendi que a chave para o sucesso na vida está nos bons relacionamentos. As pessoas pensam que devem se manter assim do jeito que são e que não conseguem mudar, ou ainda que os outros devem mudar, que o problema está nos outros que se relacionam. Ou as pessoas acham que não tem como conviver com pessoas difíceis, ou as pessoas são fáceis ou elas são difíceis, ou até elas acham que foram predestinadas a serem infelizes nessa vida. E o que eu quero te mostrar agora a partir da minha história é que isso é um completo engano. Eu nasci em Porto Alegre, na capital do Rio Grande do Sul. Com mais ou menos 9 meses, o meu pai e minha mãe, eles decidiram deixar a capital e vieram criar os filhos no interior. Quiseram buscar mais segurança, estabilidade, tranquilidade. Então, a minha mãe professora, meu pai trabalhava no administrativo de algumas empresas e eles vieram pra cá. Meu irmão tinha 3 anos, mais ou menos, eu tinha 9 meses e desde então eu passei toda a minha infância aqui, em Garibaldi, na Serra Gaúcha. É um lugar de uma cultura muito italiana, com valores muito alinhados, que se pautam no trabalho, nas boas virtudes. Então, realmente é assim que eu fui criada. Que eu criei laços, amizades, eu fui pra escola, tive uma infância livre, porque uma cidade do interior, a gente não tinha muito problema com segurança, muito medo, a gente podia andar na rua, uma infância realmente livre. Garibaldi significa o meu chão, a minha terra, a minha segurança, a minha estabilidade, porque aqui eu criei vínculos, porque aqui eu desenvolvi valores, porque aqui eu fiz história. Não somente na minha infância, mas depois dela eu tive muito êxito, muito sucesso por aqui. Sempre fui uma criança muito sonhadora, assim, uma criança que sonhava ser atriz da Globo. Eu brincava muito, eu sempre fui aquela menininha com o laço, vaidosa, né? Pequenininha, então teve um lado bom disso, que eu era vista como frágil. Algumas pessoas me cuidavam, davam muito carinho, afeto. Mas também eu sofri muito bullying, eu sofri muitas dificuldades por isso, né? Pequenininha, magrinha, então eu sofri bullying na escola, as pessoas subestimavam a minha capacidade. Quem já sofreu bullying na escola sabe o que isso representa. E eu queria ser vista, ser reconhecida e lá eu me sentia frágil, me chamavam de esqueleto, de sebo. Quando eu comecei lá na fase da minha adolescência, a gente quer ser vista, ser reconhecida, ser amada, desejada pelos meninos, né? Começar a ter esses relacionamentos. E eu não era a menina mais popular, eu nunca fui a menina mais popular da escola. Mas tinha alguma coisa, sabe, dentro de mim, eu sempre fui sonhadora. Eu sempre queria buscar mais, eu não me contentava com aquilo e tinha alguma coisa dentro de mim que eu não sabia explicar direito, que queria sair daquela situação. O momento foi muito sofrido, assim, eu chorei muitas vezes, eu me sentia muito mal, me sentia rejeitada. Não foi sempre como você tá vendo hoje, não. A relação com meu irmão, por exemplo, o Rafa, hoje é maravilhosa, hoje eu sou madrinha do filho dele, ele é padrinho do nosso filho, então é tudo excelente, a maturidade trouxe isso, mas nem sempre foi assim, a gente teve uma infância danada, a gente se implicava muito, a gente se batia, ele dizia que queria ter tido um irmão menino, e eu era menina, e eu sofria com isso, eu queria ir na escola, ele era mais velho, e ele tinha vergonha de mim, então foi bem difícil, assim, eu já tinha acesso a relacionamentos difíceis, né, dentro de casa com o meu próprio irmão. Em relação aos meus pais, eu lembro que o meu pai sempre foi muito amável, assim, meu pai é de Santa Catarina, Joinville, Santa Catarina, então ele sempre teve essa relação harmoniosa com a gente, um cara bacana, legal, assim, com a cabeça aberta, muito amoroso, sempre me dá um amor e carinho, eu sempre me senti muito amada pelo meu pai. E aí uma das coisas importantes que eu creio que eu sempre busquei relacionamentos que me fizessem sentir especial, uma princesa como meu pai me fazia comigo. A minha mãe trabalhava muito, a minha mãe era bem rígida, ela mesma diz, ela era muito braba mesmo, ela era muito rígida, ela foi muito dura muitas vezes na minha criação, essa memória que eu tenho, mas também em contraponto ela também era muito amorosa, assim, eu lembro que eu ia pra escola, e isso é muito bacana e ficou guardado em mim, que ela sempre me dava beijo,
E ela usava batom, eu lembro da vaidade da minha mãe, ela sempre se arrumou, se vestia, então ela é professora, ia dar aula, e ela me dava sempre um beijo na bochecha, eu chegava na escola e dizia, Renata, tu tá suja de batom, tu tá suja de beijo, né? E na hora eu ficava meio envergonhada daquilo, e hoje eu acho incrível, porque eu me remete o batom dela ao amor, ao afeto que ela passava pra mim. Só que ela era muito braba, e como ela trabalhava muito, ela tinha que cuidar da casa, ela tinha que cuidar dos filhos, e trabalhar, e a minha mãe sempre estudou, fez 2 faculdades, eu imagino o que era pressão pra ela isso. Só que eu como criança não entendia, eu era pequenina e via ela grande, eu só queria amor, carinho, atenção. Então isso foi um momento que eu tive que lá depois olhar e ressignificar, e hoje eu sou muito grata pela pessoa que ela é e ela me inspira demais. Eu sempre gostei de entender de pessoas, eu sempre gostei de ajudar pessoas. O que aconteceu na minha jornada? Eu me formei em nutrição. E aí logo depois eu comecei a trilhar uma jornada clínica, assim, dentro do consultório. Fiquei 10 anos trabalhando em consultório e foi muito feliz, assim. Eu almejei tudo que eu queria na minha carreira, eu tive muito êxito, né? Até que eu ganhei um prêmio da melhor profissional da minha cidade, um prêmio de reconhecimento. Eu era a nutricionista mais conhecida na época, muita gente vinha até meu consultório e me pedia ajuda e eu tinha galgado voos até lá. Depois eu decidi abrir uma clínica para expandir todo aquele conhecimento que eu tinha na clínica, mas eu percebi que o que eu mais gostava de trabalhar era emagrecimento emocional. Que no fim das contas, o que eu gostava de falar com as pessoas e virar chaves dentro dela eram sobre as emoções, sobre o comportamento humano. Então elas começaram a dizer assim para mim, Renata, tu é mais do que minha nutricionista, tu é mais a minha psicóloga. Eu falava, não, peraí, eu não sou psicóloga, eu não tenho formação nessa área. E uma das coisas que faz parte dos meus valores, assim, que eu sou muito firme com isso, é a formação. Eu queria ter credibilidade no que eu estava falando, não quero me sentir uma charlatã, eu queria ter seriedade naquilo, até porque eu estava lidando com vidas e queria realmente corresponder às expectativas e ser séria com o que eu falava para elas e orientava para elas. E aí então eu falei, não, psicóloga eu não sou, mas eu posso me tornar terapeuta, mas eu posso me tornar uma cientista na área do comportamento humano. Além disso, eu fiz formações, eu fiz mestrado em endocrinologia nas ciências médicas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fiz 2 pós-graduações, comecei a palestrar o Brasil inteiro, comecei a dar aulas de pós-graduação e eu percebia que o que eu amava falar, que eu ficava horas falando, era sobre comportamento humano, sobre pessoas, sobre relacionamentos, sobre histórias, viradas de chave. E aí então que eu decidi integralmente me dedicar para isso. Transição de carreira não é fácil. A gente fica com medo, insegurança, a gente sente um chamado, a gente sente um propósito, mas aquilo te impede de tudo que tu já viveu. É o que as pessoas te falam, ai Renata, os teus diplomas e tudo que tu conquistou e a tua carreira brilhante, e as pessoas te questionando, que na verdade eu me dei conta que elas só questionavam o que estava dentro de mim, as dúvidas eram minhas e refletiam no que as pessoas falavam. Mas aí eu tomei uma decisão. Nós vivemos uma vida. E viver uma vida inteira sem seguir o teu propósito, sem ser feliz nas áreas da tua vida, nesse caso no profissional, não era pra mim. Aquela menina sonhadora, sabe aquela criança sonhadora voltou em mim. Eu falei, já sei, eu posso unir lá atrás o meu desejo de gravar, de ser atriz, mas na verdade de falar com as câmeras, esse era o meu desejo. De realmente mostrar a minha voz, o meu potencial humano, de desenvolver tudo aquilo que estava dentro de mim, que era uma voz calada, menina, pequena, frágil, queria explorar, queria estar nos palcos. O meu palco são meus vídeos, são as palestras que eu posso falar sobre o meu chamado, que é ajudar pessoas. E aí comecei uma vasta formação na área de comportamento humano. Fiz formação em terapia sistêmica, uma formação em psicanálise, comecei a entender o que está por dentro que as pessoas pensam e sentem, por que é tão difícil às vezes se relacionar, por que elas têm problemas na vida que impedem elas de ser tudo que elas merecem ser. E aí começou a surgir algo dentro de mim, eu fui indo, me desenvolvendo, estudando cada vez mais, entrei na minha pós-graduação de neurociência, estudo da consciência humana e cheguei no grande quebra-cabeça que hoje vai mudar histórias, vai revolucionar toda a área do comportamento humano. Nem tudo foi tão fácil, assim, além do julgamento, né, nesse momento todo de transição de carreira, tu tem que aguentar o julgamento das pessoas, tu querendo algo, as pessoas te julgando pelas tuas escolhas, sabe? Tu tem que lidar com as tuas próprias questões emocionais.
foi uma barreira, foi difícil, muitas vezes me questionava, muitas vezes orava e pedia libertação de tudo isso, até que eu consegui ir me libertando disso e realmente seguir adiante. E também fazer uma transição de carreira não é algo tão simples, principalmente quando tu já é consolidada, reconhecida, tu vê as pessoas chegando pra ti dizendo, eu não acredito que tu fez isso, como assim? Eu gostava tanto de ti como profissional, tu vai jogar fora, me falaram que eu ia jogar fora o meu diploma, e eu disse, não, tudo que eu estudei, tudo que eu me desenvolvi foram sementes para o que vai germinar a partir de agora. Tudo está em mim, tudo foram aprendizados. Mais de 10 mil pessoas passaram por mim e realmente essas pessoas me ajudaram a entender o ser humano, a conseguir ouvir, a praticar uma escuta ativa, a entender o que estava dentro do coração deles. Mas não é fácil, a gente tem que superar as nossas barreiras internas para que a gente possa dar um próximo passo e ir para o próximo nível. Mas eu sempre soube que depois da decisão, depois do próximo passo, depois de passar esse muro, sabe? Essas dificuldades, eu sabia que ali ia estar toda a minha felicidade. Então eu resolvi ter coragem, deixar meu medo lá, guardar ele, comer no café da manhã, como eu costumo dizer, e comer coragem com farofa no café da manhã. A partir daí, realmente as coisas modificaram na minha vida. Aí eu encontrei um propósito que nada me para. Também, dentro dessa área da psicologia, do comportamento humano, tem muitos julgamentos, tem muitos profissionais que seguem o modelo tradicional ou acreditam só em terapias pontuais, que a pessoa vai lá, cada tanto faz algo, que ela tem que levar toda essa bagagem para casa e ela tem que dar conta de tudo isso. Era o que acontecia comigo. Eu dizia, chega de ir em terapia, cavar, só achar mais problema e não encontrar solução. Parece que aquele sentimento ficava na pessoa, ficava em mim, ficava nos clientes que eu atendia, eles chegavam e diziam, olha, eu não encontro mais resposta a cada dia, eu tenho que ir para casa pensar, eu não consigo pensar sozinho, os meus pensamentos sozinhos parece que eles entram numa bola de neve, felicidade, parece que eu me sinto pior depois da terapia, nada se soluciona. Eu entendi, eu sou uma pessoa muito observadora e eu sou uma pessoa que eu não paro até não achar as respostas, eu sou inquieta. Comecei a perceber na minha vida que eu já fui em terapias, em todas as terapias existentes. Me falavam, vai lá, aqui, lá, todas as terapias. Tu me falar aqui, colocar nesse vídeo, tu conhece tal terapia? Eu vou dizer, sim, eu conheço, já fiz, já estudei. Eu ia, eu saía ainda com mais uma dificuldade. Parece que aquilo não preenchia o meu ser. Uma certa resposta até parece um certo alívio momentâneo. Mas depois tudo voltava, os problemas voltavam, as dificuldades voltavam, as mesmas dificuldades. Eu falava, poxa, mas as coisas não tem que ser assim. E nessa minha busca por mais respostas, por inquietude, para resolver a minha vida, eu fui estudando, me desenvolvendo, baixei a cabeça, estudei, e eu consegui chegar numa linha de raciocínio que começou a resolver tudo dentro de mim. Tudo começou a ficar mais claro. Parece que as viseiras foram saindo, começou a fazer mais sentido para mim. E dentro da área da psicologia, das terapias, tem muitos profissionais que discordam disso, porque eles acham que terapia é longa e demorada mesmo, que a pessoa tem que sempre ir e resolver uma coisa, semana que vem a gente vê, semana que vem a gente resolve outra coisa, a vida é isso, é cheia de problemas, cada pouco você resolve uma coisa. E eu dizia, não pode ser assim, a gente tem uma vida só, e a gente vai ficar a vida inteira para resolver os mesmos problemas ou nunca resolver algum problema. Falei, não, chega, eu tenho que resolver e tenho que mudar isso na minha vida e na vida das pessoas. Então, dentro da psicologia, dentro das terapias, tem certas pessoas que não acreditam, que desconfiam, que têm ceticismo, que acham que esse não é o caminho. E aí eu pensei, eu vou continuar. Coragem que eu comi lá no café da manhã, eu vou ter que colocar nisso também. Para enfrentar os desafios, as pessoas que são incrédulas, que não acreditam, e provar por A mais B que esse é o caminho. Desistir, gente, assim, eu vou te dizer que inúmeras vezes vem na nossa cabeça. Será que esse é o caminho? Será? Mas será que eu vou ter que sofrer para chegar até lá? Eu me questionei inúmeras vezes se eu deveria ou não seguir adiante. Muitas vezes só eu sei quando, na minha cama, eu chorei, entrei em lágrimas profundas. Quem já viveu um dilema na sua vida sabe o que é. O mundo ali fora não fazia ideia do que está acontecendo contigo. E eu questionando e pedindo para Deus, e Deus sempre me mandava a resposta. Minha filha, siga que esse é o caminho. Então, baseada na minha coragem e numa fé inabalável, eu continuei a seguir. Então, se você pensa em algum momento desistir, eu te digo, você vai fazer até dar certo, como eu tô fazendo e hoje eu tô colhendo tudo isso na minha vida. Aí
Aí eu comecei a ficar inquieta, assim, com esse sentimento de angústia, sabe? De revolta, de dizer, não, as coisas não tem que ser assim. Então quer dizer que um problema que eu tenho agora, eu vou ter que resolver ele daqui 10 anos. Então durante 10 anos eu vou continuar sofrendo com ele, ou buscando uma nova terapia. Ai, já ouvi falar de tal e tal terapia. Eu falei, não, não, não. Eu vou encontrar um jeito de resolver as minhas coisas e que elas sejam efetivas, para que eu viva tudo aquilo que eu quero viver. Eu vou te dar um exemplo. Imagine agora uma casa pegando fogo, tá? Uma casa tá pegando fogo, aí vai lá o bombeiro, que ele tem uma ferramenta para apagar o fogo, com a mangueira d'água, e ele para na frente dessa casa pegando fogo e ele fica lá olhando. Tu vai dizer, tá, bombeiro, vamos lá, tá todo mundo em pânico, tu não vai apagar esse fogo? E o bombeiro diz assim, não, mas isso leva tempo para apagar esse fogo. Vai aos pouquinhos, 1 hora a gente apaga. As pessoas vão ficar em pânico, elas vão dizer, não faz nem um pouco sentido. Ou seja, se tem um senso de urgência e emergência em algo que seja na tua vida, que tá pegando fogo, algum problema, ele tem que ser resolvido com a certa e a devida urgência, concorda? Então é óbvio que as coisas que elas estão doendo, pegando fogo dentro da gente, elas precisam ter uma solução prática e simples. Aí chegou um momento na minha vida que eu não aguentava mais. Eu não estava feliz na minha carreira. Eu não entendia por que eu tinha dificuldades com a maternidade. Porque eu não conseguia me soltar completamente no relacionamento. E eu falei, chega! Chorava dia e noite, estava triste, sempre uma nova terapia. Sabe aquele movimento do chega, da rebeldia? Pois é, chegou esse momento pra mim. Aí eu falei, então eu vou ser a pessoa que eu vou resolver isso dentro de mim. Pelas minhas mãos, pela minha própria capacidade e inteligência. E eu comecei. Eu baixei a cabeça. Eu imergi em estudos científicos porque eu já era cientista, eu já sabia como procurar os melhores artigos científicos. Comecei a procurar em artigos científicos. Comecei a procurar em livros, comecei a procurar em autores. Eu estudei todos os cursos existentes de terapia, todas as formas de terapia já existentes, todas aquelas que você já conhece, eu estudei uma por uma. Eu vi o que tinha de positivo nela, o que tinha de negativo e a falta de resultado por conta daquela terapia. E eu disse, eu já entendi. Eu comecei a ver uma luz no fim do túnel, eu comecei a trilhar um caminho sobre entender a vida e os relacionamentos humanos. Quando eu entendi sobre a vida, por que a gente vive essa vida que a gente vive e qual é o sentido dela para encontrar a felicidade, e eu entendi a chave das relações humanas, das conexões humanas, o que faz as pessoas se relacionarem, o que faz elas não se relacionarem ou terem relacionamentos difíceis, aí eu virei a chave dentro de mim e a minha vida se tornou completamente outra. Eu nunca vou esquecer, eu acho que foi a virada de chave ali. Eu já estava estudando, eu lembro de ter os livros assim, espalhados em cima da mesa, computador, era madrugada. Aí eu fui dormir para tentar descansar um pouco, a minha cabeça fervilhando, e eu tive uma crise de choro imensa aquela noite. E eu falei, gente, não dá mais, eu não aguento mais, eu me nego, sabe? Deu até um sentimento de raiva. Eu falei, e a raiva era sobre mim mesma, porque eu não queria mais viver aquela vida, não era raiva sobre os outros. Quando eu comecei a entender que tudo era sobre mim, eu falei, então é em mim que eu vou mudar algo. Eu levantei de madrugada, depois de uma noite de choro, pedi para Deus proteção, limpei as lágrimas, comecei a montar um quebra-cabeça. Eu falei, eu vou aplicar em mim isso tudo. Vamos ver se funciona ou não funciona. Eu quero ser o exemplo. Porque a maioria dos profissionais, eles têm um conhecimento técnico. Eles vão lá e estudam na faculdade, numa formação. Eles dizem para as pessoas o que tem que ser feito, mas a vida deles é destruída ou não é boa naquela área que eles dizem. Não. Aqui é casa de ferreiro, o espeto é de ferro. Sabedoria é aquele conhecimento que a pessoa estudou aplicada na vida dela, aplicada nos clientes dela, aplicada nos alunos dela e tendo resultado. Falei, vou começar por mim, então. Comecei a estudar, eu vi que fazia sentido, comecei a aplicar. Daí eu fui aplicando uma teoria, a outra, uma prática, a outra, e as coisas começaram a tudo se acomodar na minha vida. Sabe, eu comecei a me sentir num bem-estar, numa sensação de felicidade que eu nunca tinha experimentado antes. Comecei a viver uma relação tranquila com a maternidade, tranquila, leve, sem culpa. Comecei a me entregar completamente no amor, poder entregar o melhor pro meu companheiro, para ele me devolver o melhor e a gente tem um relacionamento assim, nota 1000. Comecei a aplicar isso na minha carreira e senti que eu amava cada dia mais o meu trabalho. Sabe aquela sensação de acordar e amar o que tu faz? Foi assim que eu comecei a desenvolver a minha vida. Eu falei, agora eu entendi tudo. Eu vou ajudar vidas, assim como eu salvei a minha vida. A partir de agora, eu vou transformar histórias com esse método.
O que a maioria dos profissionais e cientistas dessa área da psicologia do comportamento humano, eles entendem? Que é tudo a partir das nossas emoções, como a gente pensa, como a gente sente, né? Deixa eu ver falar. Quem já foi em terapia sabe. Tem que ressignificar crenças, essas palavras, pensamentos disfuncionais, umas coisas que a gente não sabe nem direito, as pessoas não sabem nem direito como aplicar. Basta tu tornar consciente. Só que no meu estudo, no longo de toda essa jornada e a imersão que eu comecei a entender sobre o meu corpo, sobre o corpo de todos os seres humanos, eu entendi que tem coisas dentro do nosso cérebro através de hormônios e de uma liberação de neuroquímicos e neurônios que fazem toda a diferença. Que não basta uma pessoa dizer, vai lá, você vai conseguir algo, vai lá, Renata, é só você ficar otimista, é só você ficar alegre, é só substituir as crenças, que era o que eu tentava pra mim e não conseguia. Ou seja positiva, fale palavras de positividade, ou ore. Eu não conseguia muitas vezes acessar o que Deus queria pra minha vida. E aí quando eu comecei a estudar o que estava no cérebro humano, aí tudo fez sentido. Porque o cérebro humano, ele domina as emoções. Não adianta a pessoa ter emoções se ela não domina antes o que está aqui dentro. Então, eu orava, eu falava que eu tinha que ter crenças novas, eu ia em terapias holísticas por aí, que diziam, agora tu tem que tratar a relação com a tua mãe, agora tu tem que olhar para a relação com o teu pai, olhava o passado, olhava a história da tua família, tu tem que entender que as pessoas não sei o quê, e nada mudava. Eu até senti um certo alívio, eu voltava pra casa e parece que me sentia no fundo do poço de novo. Tudo voltava como era antes. Mas eu já tava pé da vida. Sabe aquele momento que tu tá falando palavrão? Eu me senti indignada. Eu falava, sim, toda hora eu vou ter que voltar na mesma cena. Toda hora eu vou ter que ver uma coisa com meu pai. Toda hora eu vou ter que voltar uma coisa com a minha mãe. E nada se resolve na minha vida. Chega. Eu vi que a minha maternidade tava confusa, que eu tava me sentindo estressada, que o trabalho não andava, tava tudo trancado, tudo que não fluía. Eu falei, não adianta nada. Se o cérebro, ele continua comandando as minhas ações e as minhas emoções, eu posso mexer nas emoções o que for. O cérebro vai continuar repetindo sempre o mesmo padrão. E aí minha cabeça fez... Aí eu comecei a juntar tudo na minha cabeça. Gente, foram anos de estudo, desenvolvimento para chegar a essa análise. Não foi tão simples assim. Mas quando isso conectou em mim, virou uma chave exponencial, não só em mim, eu testei na prática, como eu comecei a aplicar nas pessoas. E aí surgiu a minha teoria, que é a teoria da neurosintonia, que é a grande associação neuro do cérebro com sintonia com as emoções. Quando a gente entende que, em primeiro lugar, o cérebro comanda tuas emoções e tu faz uma reconexão entre essas coisas, tudo ao teu redor vai ser solucionado. Foi aí que eu entendi porque nunca nada tinha dado certo antes. Porque dentro do nosso cérebro tem algo chamado neurovínculos, que são os laços emocionais e conexões neurais poderosas e invisíveis que se formam entre os indivíduos. E essas conexões, elas são baseadas numa sintonia neurobiológica, ou seja, neurobiológica, dentro da biologia do nosso cérebro, da natureza do nosso cérebro, que é única, que acontece no nível inconsciente da pessoa, que ela não sabe por que ela pensa assim. E ela está relacionada com a ativação de algumas áreas específicas do nosso cérebro que se comunicam de maneira sincronizada. É como se fossem elos, engrenagens. Ou seja, o jeito que tu age, os impulsos, os medos, as inseguranças, as pessoas que tu atrai, tá tudo dentro do teu cérebro com uma conexão invisível que você ainda não sabia. E agora você vai ficar chocada com essa informação. Agora você vai entender por que você atrai e você está com pessoas que justamente vêm com tudo aquilo que você repele, que diz, olha, parece que o meu marido vem com tudo aquilo que eu odiava no meu pai, ou tudo aquilo que eu não suporto, porque os neurovínculos, eles te fazem atrair através de uma ressonância magnética neural as pessoas para que valide toda a conexão que já existe dentro de você. Os neurovínculos, eles surgem através das experiências que você teve e através dos órgãos dos 5 sentidos. Tudo aquilo, sabe os órgãos dos 5 sentidos que a gente estuda na escola? Tudo aquilo que você viu, ouviu, sentiu, experimentou, cheirou. Ou seja, não adianta você brigar com seu marido.
Não adianta você brigar com seu colega de trabalho, com seu chefe, ter vontade de mandar ele para aquele lugar, ou brigar com teus filhos achando que eles te desafiam. Você está vivendo exatamente tudo aquilo que está gravado dentro de ti, por tudo aquilo que tu experimentou, viu e sentiu. Por isso que é neurosintonia, porque o teu cérebro, o teu campo neural, ele está sintonizando com tudo que você vive na sua vida. Não adianta. Você, assim como eu fazia lá atrás, pode procurar tudo o que for aparecendo na tua frente. Constelação, terapias holísticas, reiki, teta healing, tudo aquilo que eu já fiz e muito mais. Enquanto você não entender e você não virar a chave das tuas conexões internas, das tuas neuroconexões, os teus relacionamentos, a tua vida vai continuar um fracasso. Por isso que o único jeito para você conseguir ser feliz e ter relacionamentos felizes na tua história, na tua vida, é com qualquer pessoa. Pensa qualquer pessoa, desde a mais difícil que tu imaginar agora, daquela que te deixou mais trauma, independente da situação. O único jeito é ressintonizar o teu neurovínculo. E aí tu deve estar te perguntando, nossa, Renata, será que não é muito bom pra ser verdade? Pois é, eu também pensava isso. Só que justamente por eu ser inquieta e eu não aceitar a condição de que as terapias são longas, demoradas e que é assim mesmo, eu comecei a aplicar em mim. E os resultados, eles são imediatos, eles são instantâneos, é quase efeito mágica. As minhas alunas, eu tenho várias mentorandas, já atendi mais de 10 mil pessoas, elas dizem, Renata, como é que pode? É tão rápido, em um mês, em 30 dias, são 30 dias que tu precisa. 30 dias eu transformei a minha história, como assim? É quando você faz essa ressintonia e você vai atrair novos campos neurais, tudo ao teu redor ele se resolve, ele se dissolve. Você vai simplesmente sintonizar com outra realidade. Então você vai experimentar de novos relacionamentos, de novas pessoas. Então, Renata, tu tá querendo me dizer que as pessoas ao meu redor podem mudar a partir disso. É isso. Exatamente. Agora caiu uma ficha. Se você entender que a partir de você, isso é inteligência relacional, começa comigo, e como uma espiral tudo ao redor vai se desenvolvendo, você vai ter uma virada de chave, como as minhas alunas tiveram. São milhares de depoimentos, centenas de pessoas que eu atendo todas as semanas e que me dizem, Renata, eu nunca vi e senti nada igual. Embora a gente não goste de sofrer na vida, porque a gente diz, por que a minha vida tem que ser sofrida? Hoje, depois de ter descoberto a neurosintonia e tudo isso que mudou na minha história, eu sou grata, inclusive, pelas dificuldades. Porque graças a ela, elas não me fizeram ficar parada. Porque quando a gente fica parada, a gente fica igual uma água que ela apodrece. E eu resolvi sair daquela água podre, viver uma nova história. Então, graças às minhas dificuldades, hoje eu posso te contar disso, eu posso ajudar outras vidas. E é tão libertador quando a gente sabe que a gente pode unir isso ao nosso propósito, pode ser grato pelo que aconteceu, olhar para trás e dizer tudo bem, mas é para frente que se anda. Então a minha vida é outra vida, hoje eu me sinto uma mãe leve, todo mundo diz como teu filho é bem educado, como ele é um amor, que criança querida, ele é independente. Eu e meu marido, todo mundo que convive com a gente diz, eu nunca vi um relacionamento assim, o Rafa abre a porta pra mim, ele é querido, ele é um gentleman, como eu digo. Não é sorte, gente, você viu que tinha alguma coisa por trás que você ainda não sabia, agora eu tô te apresentando. Eu resolvi ampliar minha voz, levar minha voz pro mundo, eu entendi que Deus tinha isso como um propósito e eu não podia me ficar calada. Porque quando a gente tem um propósito, a gente precisa ter coragem, ter atitude, ter firmeza, e seguir adiante, e tomar uma decisão. Então hoje eu tô compartilhando isso contigo porque mudou a minha história, a minha vida. Hoje eu tenho um casamento completo, uma maternidade leve, sem culpa. Hoje eu vivo o meu propósito de vida, eu amo o que eu faço. Eu me sinto uma mulher feliz na minha vaidade, assumir a postura feminina da vaidade. Não interessa se vão me julgar, se tem estereótipos. Eu sei que eu sou o melhor de mim. Eu sei que eu sou um diamante que se lapidou e pode brilhar e merece brilhar. Então eu quero te dizer, bem-vindo a esse mundo de um amor próprio, de uma vida feliz, de uma vida completa, porque sim, não acreditem quando te dizem que não pode ter tudo na vida. É uma mentira dos fracassados, das pessoas que ainda não acessaram tudo isso que eu acessei. Então, vem comigo nessa jornada. Bem-vinda ao mundo novo, bem-vindo ao mundo da neurosintonia. Bem-vindo a um caminho sem volta da felicidade. Sabe, tem algo que me motiva dentro de mim. Eu sempre fui uma pessoa que não aceitei
o sofrimento como uma condição humana, sabe? Ai, a gente tem que sofrer mesmo, a vida é pesada, essas crenças que já colocaram para nós por aí. Eu nunca aceitei isso pra minha vida, eu digo não. Eu entendi que o único jeito da gente ser feliz mesmo é sentindo plenitude na vida. Em todas as áreas da tua vida. A maternidade, a tua autoestima, a tua saúde, o teu casamento, o teu trabalho. Tudo isso junto é que nos dá um senso de plenitude, sabe? Se sentir plena, se sentir completa, está por trás da nossa felicidade. Então, quando eu entendi que eu queria buscar isso na minha vida, o senso de felicidade, por mais que surgissem algumas aflições no meio do caminho, eu saberia como agir diante de cada aflição, eu entendi que a plenitude está nisso. É poder olhar para a vida e poder me sentir uma pessoa completa, feliz e não aceitar quando dizem que a vida é sofrida mesmo, que as coisas são difíceis. E eu pensei assim, se eu sinto essa angústia, se eu não suporto viver nessa sensação de infelicidade, quantas pessoas podem ser salvas com isso? Então, com o sentido de querer ajudar, um sentido missionário no meu coração, de uma missão de ajudar mulheres, de ajudar pessoas a viverem as suas vidas mais plenas, eu decidi compartilhar esse conhecimento, porque é aqui que eu vou deixar o meu legado. Legado é sobre o que a gente faz com o propósito que Deus nos dá. Eu tenho um propósito, que é ajudar vidas, auxiliar pessoas e transformar histórias através do meu conhecimento. E é uma pena, uma lástima deixar ele na gaveta. Por isso que eu quero tocar a ti. Eu tenho uma missão, eu tenho um propósito e eu vou perseguir ele desde sempre e para sempre. Ninguém pode deixar de acessar esse conhecimento. Quando a pessoa entende que tem algo que vai ser uma virada de chave na história dela, na vida dela, que vai trazer toda a felicidade que ela merece, porque Deus nos fez imagem e semelhança dele. Deus é abundância. Imagine as maiores criações do mundo. Imagine tudo que é grande na vida, foi feita por Deus. Eu creio, como nós somos imagem e semelhança do Senhor, que nós também somos grandes e que nós merecemos sim a felicidade. Então, quem quer a felicidade, quem quer se sentir plena, quem quer buscar uma vida com sentido, com propósito, onde tu é melhor nos teus relacionamentos, onde tu é melhor que tu pode, em todas as relações que tu vive, você precisa entrar no mundo da neurosintonia. E aí, nunca mais a sua vida vai ser a mesma. Eu confesso que eu sou uma pessoa nada tímida, eu sou bastante articulada, bastante comunicativa, mas na hora de falar pra você aqui, de abrir meu coração, de gravar um pouco dessa minha história pra ti, esse documentário, eu fiquei com uma certa expectativa, assim, e é porque eu tô abrindo o meu coração, e quando a gente abre a nossa história, o nosso coração, a gente quer que as pessoas entrem nessa história, que façam parte dessa história. Então, obrigada por acolher a minha história, gratidão por você receber de braços abertos, e eu espero que a minha história inspire a sua também, que tá só começando uma linda jornada comigo. Eu não suporto aquelas pessoas que ficam assim, ai, o meu marido precisa ouvir isso, a minha mãe precisa ouvir isso. Não, é você que precisa ouvir isso, é você que tá aqui comigo. Então, ó, sem mimimi, não gosto de vitimismo, não gosto de mimimi, tapa na moleira, acorda e é pra ti. Bora, vamos desligar isso aqui, gente. It's alright if now's not the time, because I'll wait for you. You're on my mind every single night. You're in my dreams too. I'm going through all of our old texts and voice notes. I'm listening to the songs that you sent on my headphones. Yeah, it's alright if now's not the time, because I'll wait for you.